Limpeza de dados. Agora a gente vai para a terceira etapa. Então a gente definiu o problema, coletou os dados, a gente precisa limpar esses dados. Por que a gente precisa limpar esses dados? O que é a limpeza de dados? Limpeza de dados é corrigir ou remover dados que são incorretos, duplicados, ou incompletos. Por que a limpeza de dados é importante? Porque dados sujos, incorretos, duplicados ou incompletos, eles podem distorcer os resultados da tua análise. Um exemplo, se você remover registros duplicados de vendas ou corrigir erros de digitação, você vai estar melhorando a qualidade da tua análise. Então imagina que você está fazendo análise aqui, né, no caso de registros duplicados. Então imagina que a sua empresa fez somente uma venda no último dia. Só que aí você tem um registro duplicado, dizendo que você teve duas vendas. A tua tecnologia na tua base de dados, ela tá, então assim, a tecnologia que você está usando é uma tecnologia de ponta, mas para coletar esses dados. Mas de repente o teu código está errado, né? E aí você vai reportar esse dado aqui para a tua gerência e falar, olha, a gente fez duas vendas ontem. Mas na verdade você fez uma venda só, certo? Ou aqui, no caso de erros de digitação. O cara, sei lá, mora em São Paulo, mas o cara, né, por algum motivo, digitou ali que ele mora no Rio de Janeiro. Então, onde que foi que a gente fez a venda? O cara mora no Rio de Janeiro, aí você vai falar que o cara mora em São Paulo, mas entendeu? Então, essa é a importância da parte de limpeza de dados. O que é importante a gente entender sobre a limpeza de dados? A limpeza de dados, ela deve seguir objetivos de negócios. Então, a limpeza de dados ela deve sempre ser orientada a regras de negócios. Ou seja, para você saber o que você precisa limpar, você deve ter em mente o prato que você quer fazer. Por que eu coloquei esse prato que você quer fazer? Fazendo alusão a essa imagem aqui. Então, imagina aqui que você tem a camada bronze, né, da sua coleta de dados. A camada bronze é aquela primeira camada, são os dados crus. O dado do jeito aqui, como você pode ver, que ele vem da natureza, né? A limpeza, ela tá nesse processo de você pegar aquela matéria-prima, transformar uma folha de alface num alface cortado. Por que você está transformando um alface, que é o dado que está chegando na tua base, em um alface cortado? Você está fazendo isso por quê? Porque o objetivo do teu negócio é entregar para o teu cliente um prato de salada. Então, você está pegando a cebola, que é a matéria-prima, que é o dado que está chegando cru na tua base de dados, e cortando a cebola porque a cebola faz parte da salada. E assim por diante, entendeu? Se o objetivo da tua empresa é fazer um prato executivo, né, entregar isso para os seus clientes, é a mesma coisa. Para fazer o prato executivo, você precisa do feijão. Só que aquele não tem o feijão, mas, por exemplo, você precisa do ovo frito. Só que para fazer ovo frito, você precisa fritar o ovo. Só que para fritar o ovo, você precisa do ovo, né? Então, traduzindo isso aqui em questões de negócios, se a tua empresa precisa vender seguros, você precisa coletar dados de qualidade sobre a sua base de clientes e sobre o público que consome seguros, limpar esses dados para transformar no teu produto final, certo? Então aqui, basicamente o que já foi dito, dados ruins vão sempre ocasionar em decisões ruins. Isso é uma lei. Se você tem dados que não prestam, a decisão ela vai ser tão boa quanto a qualidade dos dados que você tem, certo? Então, a gente vê aqui, a limpeza dos dados talvez seja a etapa mais importante do processo de análise, pois sem dados de qualidade, todo o resto do processo é inviabilizado. Porque que nem você viu antes, primeiro você coleta o dado, depois você processa o dado, depois você armazena o dado, depois blá blá blá, blá até você chegar na análise que você vai fazer. Se você errou aqui no começo, todo esse restante aqui está comprometido, certo? Aqui, nesse desenho, nesse cartoon do Gilbert, a gente tem o seguinte, né? Então esse aqui é você, esse aqui é o analista. O teu chefe chega para você e fala o seguinte, ó, eu preciso que você use
os dados de CRS da base para fazer o dimensionamento do mercado. Aí o analista chega para o chefe e fala o seguinte, cara, aquele dado está errado. Aí o chefe fala, não, mas então usa o dado do CIBS para a gente fazer o dimensionamento de mercado. Aí você, analista, chega para o teu chefe e fala, cara, esse dado também está errado. Aí teu chefe chega para você e pergunta, tá, mas você pode então, se os dois estão errados, não tem como fazer uma média aí, não tem como calcular uma média deles para a gente poder trabalhar com isso? Aí o analista chega e fala, cara, com certeza eu consigo fazer uma média. E eu posso multiplicar esses dados também. Então, olha só, esse chefe aqui está querendo tomar uma decisão, e aparentemente aqui ele vai tomar essa decisão, só que ele já declarou aqui que os dados estão errados. E mesmo assim, ele vai querer tomar essa decisão. Então aqui que está a importância de ter uma boa limpeza de dados.